Onisciência. A compreensão da natureza e dos atributos de Deus é uma das áreas centrais da teontologia, pois busca definir quem Deus é, em sua essência, e como ele age. Um dos atributos divinos mais discutidos ao longo da história da teologia é a onisciência e o entendimento de que Deus possui conhecimento absoluto e infinito sobre todas as coisas, sejam elas passadas, presentes ou futuras. Este atributo é detalhadamente explorado por Tomás de Aquino na Summa Theologica, em que ele investiga a profundidade e o alcance do conhecimento divino. A natureza e os atributos de Deus. Para iniciar, é importante esclarecer a diferença entre a natureza e os atributos de Deus. A natureza de Deus se refere ao que ele é em sua essência, um ser absoluto, imutável, eterno e perfeitamente completo em si mesmo. Os atributos, por outro lado, são aspectos ou qualidades que derivam dessa essência e que descrevem como Deus se relaciona com o universo e com a humanidade. Entre esses atributos estão a onipotência, a onipresença, a eternidade, a bondade, a justiça, a santidade e, claro, a onisciência. Cada atributo é entendido de forma que representa a perfeição máxima. Deus não apenas tem poder, onipotência, mas tem poder absoluto, ele não apenas conhece, onisciência, mas conhece de maneira completa e exaustiva. Esses atributos não são partes de Deus, mas qualidades que compõem o único e indivisível ser divino. Atributo da onisciência. A onisciência de Deus significa que ele sabe tudo, e desde os eventos mais triviais até os pensamentos mais profundos de cada pessoa. Este conhecimento é eterno e imutável, abrangendo tanto o que já aconteceu quanto o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Deus conhece o mundo e cada detalhe de sua criação em profundidade e complexidade infinitas. Em sua obra, Summa Theologica, Tomás de Aquino explora esse conceito de maneira bastante detalhada. Ele argumenta que o conhecimento de Deus não é como o conhecimento humano, que é limitado e dependente do tempo e da experiência. O conhecimento divino é, antes, atemporal e independente da realidade criada. Aquino escreve: Deus não vê tudo particular ou separadamente como por um conceito, alternando, daqui para ali, dali para aqui, ou mais, vê todas as coisas simultaneamente. Summa Theologica, parte I, questão 14, artigo 7. Aqui, Aquino explica que Deus não aprende ou acumula conhecimento ao longo do tempo, como os seres humanos. Ele vê e conhece tudo em um ato único e eterno de compreensão. Essa ideia é significativa, pois destaca como a mente divina é radicalmente diferente da mente humana. Outro ponto importante na Summa Theologica é o argumento de que o conhecimento de Deus é causa das coisas. Para Tomás de Aquino, o conhecimento divino não é passivo, ele participa ativamente da criação. Em suas palavras, a ciência de Deus é a causa das coisas. Pois, a sua ciência está para todas as coisas criadas, assim como a ciência do artífice, para as coisas artificiadas. Summa Theologica, parte I, questão 14, artigo 8. Assim, Tomás de Aquino sugere que o conhecimento de Deus não é apenas observador, mas ativo e causal. Deus conhece todas as possibilidades e contingências do mundo, e seu conhecimento é uma das forças que sustentam e governam a criação. Implicações da onisciência. O conceito de onisciência de Deus tem implicações teológicas e filosóficas profundas. Em primeiro lugar, reforça a ideia de um Deus profundamente envolvido com a criação. Deus não é um ser distante que apenas criou o universo e se afastou, ao contrário, ele conhece tudo o que acontece e todas as criaturas, desde os eventos cósmicos até os mínimos detalhes. Além disso, a onisciência de Deus leva a questões sobre o livre-arbítrio humano. Se Deus conhece todas as ações futuras, então, como isso afeta a liberdade humana? Para Tomás de Aquino, Deus sabe o que cada ser humano fará, mas esse conhecimento não interfere na liberdade das ações humanas. Aquino argumenta que o conhecimento de Deus é compatível com o livre-arbítrio, pois Deus vê o que as pessoas escolherão livremente. Ele explica: Deus conhece todos os contingentes, não só enquanto existentes nas suas causas, mas também enquanto cada um deles existe em si mesmo. Summa Theologica, parte I, questão 14, artigo 13. Essa distinção entre conhecimento e imposição é crucial. Aquino argumenta que Deus conhece tudo, mas não força nada. Ele vê o futuro,
mas não o determina de forma que anule a liberdade humana. O conhecimento de Deus, portanto, é descrito como simultâneo com o tempo, vendo o passado, o presente e o futuro de uma maneira que respeita a autonomia das criaturas. A onisciência e a providência divina. A onisciência está diretamente ligada ao conceito de providência, o cuidado e governo de Deus sobre o universo. Se Deus conhece tudo, então nada acontece sem seu conhecimento e permissão. Isso significa que Deus guia a criação, permitindo que os eventos ocorram em harmonia com sua vontade e propósito. Tomás de Aquino liga essa ideia de providência ao atributo da sabedoria divina, afirmando que a maneira como Deus conhece e governa o mundo reflete seu caráter perfeito e santo. Porque o defeito de um ser contribui para o bem de outro, ou mesmo de todo o universo, pois a corrupção de um ser é a geração de outro, pela qual se conserva a espécie. Summa Theologica, parte I, questão 22, artigo 2. Dessa forma, Tomás de Aquino vê a onisciência de Deus não apenas como um atributo passivo, mas como parte de sua providência ativa. Deus permite que o mal aconteça, mas o faz com o propósito de trazer um bem maior, uma ideia que fornece uma explicação teológica para a coexistência do mal e do sofrimento com o amor e a bondade de Deus. Conclusão. O atributo da onisciência de Deus, conforme exposto por Tomás de Aquino na Summa Theologica, revela uma perspectiva profunda sobre o caráter de Deus e seu relacionamento com o mundo. A onisciência divina implica um conhecimento total, perfeito e atemporal de tudo que existe e acontecerá. Este conhecimento abrange tanto os grandes eventos da história quanto os pensamentos mais íntimos e secretos dos seres humanos, e é um conhecimento causal e ativo que contribui para a preservação e direção do universo. Além disso, a onisciência não contradiz a liberdade humana, pois Deus conhece as ações humanas sem as forçar. Através da onisciência, somos lembrados de que Deus não é limitado por tempo ou espaço, e que sua compreensão da realidade é absoluta e plena. A onisciência se revela, portanto,